Rádio Manaim anunciando Evangelho Eterno, 6 horas 28 minutos, 6h28, horário de Brasília desta segunda-feira hoje, né? Já 11 de setembro de 2023. Muito bom dia, paz do Senhor a você que sintonizou agora a Rádio Manaim, você que conectou agora a Rádio Manaim e você que já está conosco desde as 6 horas da manhã no culto de madrugada. Que bom que você permanece conosco e eu quero convidar a todos para que continue conosco até as 10 horas da manhã. Agora, nesse momento, nós vamos abrindo oficialmente o nosso pós-madrugada. O que é pós-madrugada, Kleber? É esse momento onde conversamos com os pastores aqui presentes. Nessa manhã passou Edson Souza, passou Júlio Valim, passou Alcilésio dos Santos e passou Jaderson Rosa, conversando sobre o tema trazido no culto de madrugada, que nós vamos já falar já para você. Antes, deixa eu mandar um abraço à irmã Doralice, que está lá em Porto Velho, Rondônia, acompanhando aqui a nossa programação. Ela serve o Senhor lá no bairro Marcos Freire e ela está feliz da vida, né? Por participar conosco aqui nessa manhã. Me mandou um áudio maravilhoso. Eu quero agradecer a irmã Doralice pelo carinho que a senhora tem para comigo e para com todos aqui da Rádio Manaim. Tá bom, irmã Doralice? Grande abraço para a senhora. Também um abraço ao nosso ungido Alquimar, que está revendo parentes lá em Rondônia, passeando, né, pastor? É isso mesmo. Bom descanso aí, aproveite as férias. Também um abraço a Ana Maria da Silva Almeida, que está em Pedra Dourada, Minas Gerais, acompanhando também a nossa programação. E quem está aniversariando hoje é o Mateus, está completando 23 anos, é filho do pastor Marcelo Nogueira da Silva e da irmã Rosimar Nogueira da Silva. Eles moram lá onde? Em Trajano de Moraes, Rio de Janeiro. E o Mateus, servo valente do Senhor, completando hoje 23 anos de idade. Parabéns, Mateus, tá bom, querido? Receba um abraço aí da sua família e, claro, da sua outra família, que somos nós aqui da Rádio Manaim. Há um pedido de oração em nome de Israel, filho. O Israel está nos Estados Unidos. Ele é filho do ungido Marcos Paulino, está internado. Recebi até a foto aqui do Israel. Vamos orar pelo nosso irmão. Vai passar por uma cirurgia e na vesícula, e que o Senhor possa dar uma bênção ao nosso querido irmão, o Israel, tá bom? Filho do ungido Marcos Paulino, USA, Estados Unidos, tá lá em Ulster. Um abraço, querido, estamos orando por você. Também orar pelo Enzo Moisés. Ele tem 2 anos, ele mora no bairro Vila Regina, em Montes Claros, Minas Gerais. Vai passar por um procedimento cirúrgico também. Ele é filho do Gerbiton Pereira de Souza. Orar pelo Enzo Moisés, de 2 aninhos, já enfrentando essa batalha, né, cirúrgica no hospital. Mas Deus é com ele, né? Vamos orar pelo Enzo Moisés e também pelo seu pai, Gerbiton. Dar toda a tranquilidade, né? Consolar, confortar o coração e fé, convicção de que Deus está nesse negócio e que tudo vai terminar bem, tá bom? Vamos orar por ele, sim. Muito bem, meus queridos, nós estamos aqui, lembrando que em novembro, né? O pastor até orou por isso, trombetas e festas. Já o nosso irmão Sena vai colocar aqui na tela para você o QR Code. Pronto, tá aí o Sena fazendo jus ao sobrenome, rapidinho. Tá aqui, trombetas e festas. Você vai acionar esse QR Code, vai direcionar a câmera do seu celular e você vai ter todas as informações sobre este evento, sobre essa festa que vai acontecer. Aliás, é a 3ª edição. Uma bênção, tá bom? Onde o Senhor tem falado ao mundo inteiro, né? Essa trombeta, essa festa tem ecoado no mundo inteiro. E mais uma vez, agora nesse mês de novembro, nesse ano, no mês de novembro, nós estaremos realizando trombetas e festas e vai ser uma bênção mais uma vez. E o nome do Senhor vai ser exaltado, que é para isso que nós estamos aqui, né? Não há outro motivo a não ser esse, exaltar o nome do nosso Deus. Também o nosso QR Code para você acionar o YouTube, tá bom? Para você fazer a sua inscrição, tá aí na sua tela, você vai poder acompanhar, para que você possa ter acesso a todos os nossos conteúdos pelo YouTube, pelas nossas redes sociais oficiais da Igreja Cristã Maranata, para que você possa receber confortavelmente aí no seu celular, no seu smartphone de última geração, todas as informações, todos os conteúdos
pertinentes aqui da Rádio Manaim, inclusive madrugada e pós-madrugada, tá bom? Bom, isso colocado, Sena, por favor, coloque na tela, por gentileza, o texto dessa manhã, onde o pastor Edson Souza, nosso querido pastor Edson Souza, Edson conhece, Souza também, né, tá acompanhando o nosso, você que está acompanhando o nosso pós-madrugada, João, Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 6 e 7, diz assim: houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Estamos falando de João Batista, né? O primo do Senhor Jesus, ele que veio preparar o caminho, ele que batizou o Senhor Jesus. Isso, olha, eu não sou digno de desatar as suas sandálias, as suas alparcas. Nós vamos falar um pouquinho sobre este homem, cujo o Senhor disse, olha, não tem ninguém nascido de mulher maior que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Vamos falar um pouquinho sobre a vida desse homem, mas antes vamos falar um pouquinho também sobre a vida dos seus pais, por que não? Zacarias e Isabel, diz o texto lá em Lucas, pastor Edson, que ambos eram estéreis, ambos não podiam ter filho, ou seja, foi um milagre. E avançada idade. Não é? Um milagre o nascimento de João Batista. Agora, eu estava analisando aqui o texto em Lucas, que diz assim, Lucas 1, verso 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote, Zacarias, o pai de João Batista, era sacerdote da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, o nome dela era Isabel. Olha, a família de servos. Família sacerdotal. E ambos, olha, verso 6. Olha as características desses pais. Eram justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos, na palavra do Senhor e nos seus preceitos do Senhor. Tá vendo? Era uma família onde estava um exemplo. E foi exatamente isso que aconteceu quando Zacarias ele foi ao templo e ali apareceu um anjo chamado Gabriel e trouxe uma boa notícia para ele, que a esposa dele, Isabel, estaria grávida, iria dar à luz a um filho. E, enfim, todo o nascimento ali de João Batista foi algo maravilhoso, um milagre. E o Senhor colocou isso na mensagem, pastor. Assim também como a igreja, como nós, como igreja, também somos um milagre, né? Deus operou um milagre. Nós éramos estéreis, mas hoje não. Hoje o servo do Senhor dá fruto no tempo certo, na estação certa. E o que eu quero começar a exercitar aqui com o pastor Edson, pastor, é exatamente isso. Qual era a importância, ou qual tem sido a importância de João Batista para nós hoje, em 2023, e qual foi a importância dele para o povo de Israel naquela época e também hoje, pastor? Paz, Senhor. Paz, Senhor Kleber, paz, Senhor, os irmãos aqui da bancada e os irmãos que nos acompanham. Eu vou resumir a resposta à sua pergunta, Kleber, ao que se diz de João, que ele veio para testemunho. Então, João, para o seu tempo, ele foi um testemunho. Um tempo onde a Bíblia nos fala que não havia mais profecia, profetas, tá? E profecia encerrou 400 anos sem profecia. A tempo de Jesus, naquela ceia, assim, eu desejei muito comer convosco essa ceia, porque tinha tanto tempo que aquele povo não desfrutava de uma comunhão com o Senhor. E vem João, tá? Você fez a citação aí da família e o nascimento de João em Lucas capítulo 1, assim, no tempo de Herodes, no tempo de um rei idólatra, no tempo em que impera a idolatria. Exatamente. No tempo em que o inimigo de nossas almas quer intervir, impedindo o nascimento de Jesus Cristo, porque eles são primos, né? João e Jesus, e poucos meses ali de diferença um do outro, não é verdade? Então, de nascimento. Mas num tempo em que todas as forças elas se convergem para impedir que a luz ela resplandeça, mas a luz veio. Deus suscita com a sua própria mão, com o seu próprio milagre, aquele que lhe é chegado, aquele que ele quer usar
dentro do seu propósito, de modo que ninguém vai apagar a luz de Deus. Ninguém vai interferir, zerar o projeto de Deus. Não vai, porque Deus, ele vai cumprir a sua vontade. Através dos tempos, foi mostrado isso. Você pega através das 7 cartas, um remanescente fiel sempre teve na história da igreja, e aqui não é diferente. Então, a importância de João no tempo dele ali foi exatamente o cumprimento da profecia. A luz resplandeceu. Então ele vem com a pregação de Isaías, né? Endireitai o vosso caminho. O próprio Isaías que profetizou acerca da vinda de Jesus. Então ele estava dentro do tempo profético, no tempo dele. E qual é a relevância de João para nós hoje? É a mesma, para testemunhar. Um homem. Deus não precisa de homens, mas ele vai lá e chama um homem. E esse homem tem uma geração, um nascimento, que é por um milagre. O que Deus usa, ele usa aquilo que tem a identidade com ele, milagre. Não é verdade? Por isso que se não houver novo nascimento, não é possível a gente testemunhar de Deus. Como eu vou testemunhar se eu não tenho um novo nascimento? Como eu vou testemunhar? Porque em mim e em todo ser humano há o pecado, não é verdade? Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, ou destituídos da luz, destituídos desse ambiente de salvação, por causa dos nossos erros. Como eu vou testemunhar estando fora? Não tem. Então tem que ter um novo nascimento. O milagre tem que estar escrito na minha identidade. E o milagre é a salvação, tá? Você pensa o seguinte, Isabel e Zacarias avançados em idade, e Isabel estéril. Ou seja, a carne não podia gerar. Então Deus foi lá e gerou. Porque Deus só usa o que é gerado por ele. Tá? Então, a igreja hoje tem que ser assim. Deus tem nos dado todas as oportunidades. Deus tem feito resplandecer a sua luz sobre nós. Como Israel, muitos hoje não têm querido isso, né? Um povo viu uma grande luz. Israel. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Israel. Mas Só viu e não fez diferença para eles. E os que estavam assentados na região da sombra da morte? Aí já veio o nosso caso. Aí a luz resplandeceu. É a nossa vida. Assentados por quê? Porque não tinham o que fazer. Pó da terra, gentio, sem nenhuma ligação. Então, fazer o quê? Só se for gerado por um milagre. Aí a luz resplandece. Aí a graça de Deus. A luz é geradora. Então, resplandeceu sobre nós hoje. Então, qual a relevância de João Batista para nós hoje? Não tínhamos direito, não tínhamos linhagem, não tínhamos nada, mas a luz resplandeceu. E a relevância de João Batista, de novo, qual é a nossa missão? A nossa missão, testemunhar da luz. Como é que eu testemunho da luz? Andando na luz. Só assim, andando na luz e refletindo a luz. E eu volto para Gênesis, sendo imagem e semelhança de Jesus. Quem é que é a imagem e semelhança de Jesus? Quem é nascido do Espírito. Então você tem exatamente isso. Então nós temos a missão, o nosso propósito é testemunhar da luz, e a nossa missão é anunciar Jesus. Endireite o seu caminho, Jesus vai voltar. Aqui o João estava falando da sua primeira chegada, e hoje a igreja fala da segunda chegada, a vinda de Cristo agora para arrebatar a sua igreja. Endireita o seu caminho. A igreja tem que testemunhar, e a igreja tem uma consciência. Quem é você? Como nós estamos estudando nas EBDs, né? Não, eu sou do Líbano, eu sou gentílica, eu não tenho direito, mas o noivo veio e me escolheu. Ele um dia olhou para nós e, sem querer nada em troca, ele nos adotou, tá? O espírito de adoção, como está escrito em Romanos, ele resplandeceu na nossa vida e nos adotou para nós levarmos essa mensagem. Filhos legítimos, né? Filhos legítimos. Para nós levarmos essa mensagem. Amém. A mensagem do profeta Isaías. Qual que era a mensagem do profeta Isaías? O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Então é a mensagem de que o Salvador está aqui. É um tempo de oportunidade, e quem tem ouvidos, ouça o que a igreja, como João Batista, diz nessa hora. Deixa eu chamar aqui o pastor Júlio Valim. O pastor Edson acabou de falar sobre a missão ali de João Batista, era testemunhar a vinda da luz, a vinda do Senhor Jesus, a vinda do Messias.
E a missão da igreja hoje é o Maranata. É anunciar que ele virá. O arrebatamento da igreja, ele virá nos buscar. Portanto, nada mudou. Há uma sequência de um projeto eterno. E que agora, no passado, coube a João Batista anunciar. E agora cabe a nós, como igreja fiel do Senhor, anunciar que ele está às portas, que ele voltará para nos buscar. Ou seja, o testemunho é o mesmo. Paz do Senhor, pastor Júlio. Pai do Senhor a todos aqui da bancada e aqueles também que nos assistem. O Kleber, eu acho que a sua colocação ela é muito pertinente, porque nós, como igreja, nós só precisamos entender uma coisa. Nós também fomos gerados, né, adotados, para que nós sejamos testemunha de algo importante que o Senhor realiza. E eu entendo que a igreja, a obra do Senhor, ela não precisa de defensor, mas ela precisa de testemunha. Testemunha dos sinais que Deus opera na vida daqueles que estão sendo chamados nesta última hora. A obra precisa, né? E tem muitos João Batistas, aqueles que destemidamente evangeliza, proclamam, anunciam que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E esta profecia, esta promessa, elas só têm valor para aqueles que obedecem, para aqueles que creem. Então, João Batista creu naquilo que era o propósito de Deus para a sua vida naqueles dias. Então, quando nós cremos, vivemos, nós então vamos proclamar a volta de Jesus para todos aqueles que estão ao nosso lado. A povo, né, como diz a palavra, a nações, a povos, a língua, a todos. Então, não haverá também limite, né, para a igreja proclamar nessa última hora, por exemplo, essa grande festa, né, que é o Trombetas em Festa em Novembro. Então toda a igreja começa a se mobilizar, a se preparar, mas há uma proclamação. E quem vai proclamar, como, né, o pastor Jadeti sempre está colocando, quem vai proclamar? Quem é essa última palavra? Só tem um, que é o Espírito Santo. Então a igreja está anunciando, a igreja está proclamando essa volta de Jesus. Agora, quem crê, quem obedecer, viverá, né? Participará, será uma testemunha. Então, entendemos que a igreja precisa de testemunha fiel de tudo que Deus está operando nas nossas vidas, nos nossos dias. Amém. E pegando esse gancho do pastor Júlio Valim, pastor Jaderson Rosa, a obra de Deus, ela precisa de testemunhas, né? O pastor Júlio Valim acabou de colocar. E para viver essa expectativa da vinda do Senhor Jesus, João Batista, eu até vou citar aqui mais uma vez o Evangelho de Lucas, versículo 80, Lucas 1, verso 80, diz assim: e o menino crescia, menino aqui é João Batista. Eu notei que também se robustecia. Isso, em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Isso. Muito bem. Então, ele tinha consciência da sua missão, do seu chamado, daquilo que ele veio para servir, para preparar o caminho para o Messias. E ele aprendeu através da palavra ali dos seus pais, a palavra de Deus, usando ali o anjo Gabriel. Ele aprendeu a mostrar-se firme na rocha, inabalável, para poder testemunhar. Porque, como o pastor Edson colocou, aquele momento que ele nasceu, profético. Meu Deus, é profético, não é? Mas era uma pressão muito grande sobre Israel, sobre todos ali. Vamos colocar assim, o discurso dele, a palavra, a mensagem dele era: arrependei-vos, arrependei-vos. Como hoje também, a igreja, nós pregamos o arrependimento, que é o que a palavra nos pede, né? Arrependei-vos para que possamos entrar no reino dos céus.
Sem arrependimento, não tem como. Mas o que eu quero abordar com o senhor é sobre ele se preparar, estar preparado para enfrentar as crises, as pressões, as batalhas, e em nenhum momento ele abalou nem para a direita nem para a esquerda, permaneceu fiel até o fim. Paz do Senhor, pastor Jadson. Paz do Senhor Kleber, paz do Senhor os pastores aqui da bancada, pastor Edson, pastor Júlio, pastor Silésio. E estamos com a irmã aqui também, né? Isso, vamos chegar já conosco, filho do pastor Júlio, está aqui hoje conosco também. Qual o nome da irmã? Marina. Uma bênção aqui nesta manhã. Esse preparo, Kleber, esse preparo é só o Senhor que opera, né? Interessante que o início da caminhada de João Batista, ali o início, né? O início de tudo, foi um milagre. Então, o servo de Deus, ele é resultado de um milagre, ele é fruto de um milagre, né? Tem aquele louvor, um milagre eu sou na presença do Senhor. Verdade. Nós somos frutos de um milagre, porque o nascer da água do Espírito é só um milagre, só um milagre. E João Batista, quando ele, criança ali, esse texto que você citou em Lucas, capítulo 1, verso 80, né? Estava anotado aqui também. Ele crescia e se robustecia, ou seja, Deus foi preparando aquele homem. Porque ele tinha uma missão, ele foi o último profeta, né? Antes de Jesus, o Velho Testamento, o último profeta. Ele encerra o período da lei. Perfeito. E o Senhor estabelece um novo pacto, né? Uma nova aliança, né? Pela graça. Mas ele veio com uma missão de preparar o caminho, de anunciar a luz. E ele foi preparado, capacitado pelo Senhor. E ele crescia, se robustecia. E nós entendemos aqui que esse preparo, a igreja do Senhor está sendo preparada nessa última hora para esse último momento. Como ele foi o último profeta para uma nova aliança, a igreja é aquela que é detentora da profecia. A igreja fiel é detentora da profecia. Para um novo raiar de um novo dia que a igreja está anunciando, que é a volta de Jesus. E ele diz assim, eu testifico da luz. Né? A ênfase aqui, da mensagem que foi trazida, é importante frisar que fala da luz, da revelação. Havia ali naqueles dias um sistema religioso que não tinha compromisso nenhum com a profecia. Eles tinham a profecia, tinha tudo ali, tinha os profetas, tinha a palavra, mas não havia compromisso nenhum. Tinha se perdido, 400 anos que não havia sequer uma pessoa para que Deus pudesse falar. O Senhor levanta então João Batista, naquele momento profético. A igreja, ela emerge do mundo, ela emerge de um sistema religioso, a igreja fiel, para essa última hora, como a voz que clama no deserto. E ela está identificada na luz, que é a revelação. A revelação é o que marca esse momento profético. E eu achei interessante aqui, ó, essa semana nós estamos em Cantares capítulo 1. Lá em Cantares capítulo 1, um texto que o pastor Edson gosta muito, uma comparação que ele fala muito. Eu lembro que a gente falava muito na igreja lá. Eu sou morena. Eu sou morena, lá no verso 5. Eu sou morena e agradável. E depois no verso 6, não olheis para eu ser morena. João falou, não olha para mim não. Eu não sou a luz. Eu não sou Elias. Eu sou a voz que clama para testificar da luz. E essa igreja aqui, ela diz, ó, não olheis para eu ser morena, porque a luz resplandeceu em mim. A revelação, a igreja, o que transparece na igreja, o que ela demonstra para o mundo, a mensagem da igreja é a revelação de Jesus. Então a igreja, que ela está debaixo do Espírito Santo, ela está, né, unguento derramado, ela está cheia do Espírito. Como é que João ia anunciar o arrependimento? Porque é chegado o reino de Deus. Jesus ainda não tinha sido apresentado, ele estava falando daquele que ia ser apresentado, que era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele estava cheio do Espírito, ele foi para o deserto, diz aqui, ele se robustecia em Espírito. Ele estava cheio do Espírito Santo. E nós ouvimos ontem na Escola Bíblica Dominical algo maravilhoso, quando o pastor Gedeu te disse que o Espírito, unguento derramado, ele serve a preservar o corpo. João Batista foi preservado porque ele estava cheio do Espírito, cheio do unguento derramado, cheio da porção da revelação. E ele ia testificar daquilo que era a luz. Ele ia testificar da luz. E naquela condição que ele estava, ele tinha uma mensagem para dizer, que era uma mensagem que não era muito compreendida, não era muito aceita, né?
João Batista não foi muito compreendido. Raça de víboras. Raça de víboras, arrependei-vos, né? O arrependimento. A Verdade. mensagem hoje que ela impacta, que ela tira o homem do seu normal, do seu comodismo, que ela não vem para massagear o ego. Então, né? e ele não se intimidava por Não nada. se intimidava, nada parava, né? Exatamente. Morreu por isso. Morreu por isso. O pastor Edson fala muito essa expressão, massagear o ego, né? Isso. Aquela mensagem que vem para massagear. Não. A mensagem da igreja fiel nessa hora é arrepender-se. Arrepender. Exatamente. Porque você pode nascer de novo do milagre. Aleluia. O compromisso é só com a profecia. Profecia total. A missão dele, ele foi chamado, foi capacitado, foi cheio. Qual a capacidade que ele tem? Que ele tinha? Nenhuma. Espírito Santo. Cheio do Espírito. Só cheio do Espírito. Robustecia em Espírito. A igreja fiel, ela... Capacidade é teologia? Não. Não resolveu o problema do mundo. Filosofia? Não resolve. Só o unguento derramado, que é o Espírito Santo, que preserva o corpo nessa última hora. Enquanto aqueles que não têm esse unguento, o corpo não é preservado. É morte. É mau cheiro do pecado, né? É tudo aquilo que esse mundo está entregue. Mas aquele que está cheio do Espírito, que testifica da luz, que anda na luz. Se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão com o outro. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então está o corpo, a igreja, o servo, você que nos ouve, meu querido, minha querida, você vai ser preservado. Porque a luz vai resplandecer em você. A revelação te preserva, a revelação te coloca no contexto profético dessa última hora. A revelação te antena, a revelação faz com que você possa caminhar firme. A revelação não deixa você titubear, não deixa você ficar indeciso, mas a revelação, ela coloca a igreja naquele carro, né, que vai ser conduzido, né? Carro que vai levar a igreja, que vai conduzir a igreja, que é a direção do Espírito para o encontro do noivo. Então achei isso muito interessante. Aquele que testificou da luz, a igreja testifica da luz, capacitado, você falou aí, foi levado ao deserto, passou pelas provas, pelas lutas, se alimentava de animal silvestre, gafanhoto, bebia mel silvestre. As vestes dele era onde via a veste de João era reconhecido. A igreja está assim nesse mundo. Nós estamos atravessando esse momento, mas estamos sendo sustentados pela palavra que é doce. Estamos sendo sustentados pela doutrina, né, que vem do Pai sobre as nossas vidas. Porque João iria se apresentar, falou, ele havia de se apresentar a Israel. Né? Ele ia se apresentar, ia chegar o momento para ele se apresentar. A igreja hoje ela está se apresentando. O momento é hoje, de você e eu nos apresentarmos. Vamos ter o evento Trombetas e Festas em novembro. Você precisa se apresentar. Nós precisamos apresentar, convidar, falar desse momento profético, anunciar a palavra, anunciar o vizinho, o familiar, o amigo do trabalho, falar dessa luz, testificar dessa luz, anunciar ao mundo que Jesus está às portas para voltar e que há um sistema aí que está sem compromisso com isso, que está compromissado com as coisas da vida, mas há uma igreja fiel que está compromissada com a profecia, com a volta de Jesus, com a revelação e com a doutrina revelada. Perfeito. Deixa eu conversar também com o pastor Aucilésio dos Santos conosco. Pastor João Batista, ele passou boa parte da sua vida, do seu ministério, no deserto. Ele passou ali no deserto, ele passou ali junto ao Jordão, batizando muitas pessoas. Como nós também. A Bíblia fala que nós estamos nesse deserto que é o mundo. Mas João Batista, ele cumpriu o chamado dele até o fim. E ele foi para a casa do Pai. Assim como a igreja também. Nós estamos nesse deserto, aqui não é o nosso lugar. Nós também vai chegar o dia onde retornaremos ao final da nossa missão para a casa do Pai. Paz, Senhor pastor Aucilésio. A paz do Senhor Kleber, Edson, pastor Jaderson, pastor Júlio, você, querido e amado irmão que está conectado conosco, nos assistindo, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Kleber, interessante, quero devolver aqui a pergunta, né? Ministério de João no deserto, mas por que ele estava no deserto? Não havia lugar para ele naquela estrutura de reino que estava imposta naquele tempo. E nem na religiosa. E nem na religiosa. Então, nós como igreja, não há lugar para nós nesse mundo. Essa estrutura que está aí posta não é para nós. Pastor
Jadson falou sobre João crescia e robustecia ali no deserto. Mas olha que coisa interessante. Ele se alimentava de algo que não tinha intervenção humana. Ele se alimentava do mel, algo que o homem não é ele que produz. Então ele era sustentado no deserto pelo Senhor. Né? Nós falamos aqui da revelação, aquele que tem a luz, né? Testificava da luz, seu ministério ali no deserto. Quando nós olhamos para a escola bíblica dominical, foi feita uma pergunta semana passada, né? Qual era o tempo profético? O tempo profético é o tempo de trevas. Mas nós falamos daquilo que nós temos uma experiência, né? Nós temos uma experiência com a luz. O pastor Edson falou sobre um povo que um dia esteve em trevas, mas entendeu, foram alcançados pela luz. E agora, por ser alcançado pela luz, nós temos o direito de ser chamado de filhos, né? O verso 12 diz isso. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Então essa luz um dia, ela nos alcançou. Eu quero ser até breve aqui no comentário. Os irmãos já discorreram bastante, né, sobre essas questões aqui maravilhosas da palavra. Mas tem uma coisa que eu quero ressaltar. A igreja, ela tem uma palavra nessa hora, como João tinha. Qual é a palavra? Jesus está às portas, né? Tempo do arrebatamento. Mas uma coisa que nós precisamos citar aqui, o nome de João, traduzido, é Jeová é gracioso. Então João, ele já fala já traz consigo uma graça, né, com ele. Quando nós olhamos para o verso 16, assim, e todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Nós falamos aqui de um milagre, né, da responsabilidade que a igreja tem, mas ela foi alcançada também pela graça. E no meio da mensagem de João, algo maravilhoso acontece. Ele estava falando, olha, eu vos batizo com água, mas virá aquele que será o remidor, ele que vai batizar com o Espírito. E com fogo. E com fogo. No meio da mensagem de João, quem é que aparece? Ele, o assunto. Eis o Cordeiro, o assunto aparece, eis o Cordeiro de Deus. No meio da mensagem que a igreja tem nessa hora, qual é a mensagem? Jesus está às portas, Jesus vai voltar. E no meio dessa mensagem, quem me dera fosse agora, né? Falando dessa luz, falando do Cordeiro, falando da volta, e ele aparecer como ele apareceu lá, falou assim, ó, pronto, tá aí o Cordeiro. É dele que nós estamos testificando. É com ele que eu tenho essa experiência. Então nós, como igreja, nós temos uma mensagem nessa hora. E qual é a mensagem? Jesus está às portas, vai voltar, e no meio dessa mensagem, o assunto ele surgirá nas nuvens e nos arrebatará com ele. Pastor Alcilésio, mas eu diria até que a gente fala e ele se manifesta. Glória, não é verdade? É verdade? Você vê nas cartas de Paulo, ele dizendo acerca de dons espirituais, quando você profetiza, e aí você profetiza como João Batista, profetiza de Jesus. Você fala de Jesus. E aí o indouto que chega no meio fala assim, verdadeiramente Deus está neste lugar, porque a presença dele se manifesta pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Virá o momento da vinda, que é o arrebatamento, não é isso? Parousia, né? O tempo da vinda de Jesus. Mas agora ele se manifesta pelo Espírito Santo. E quem está no meio, e essa mensagem, a entrega é genuína, por causa do Espírito. Glória a Deus. Assim, ele está aqui. Ele está aqui no nosso meio. Sabemos que ele está aqui, né? É maravilhoso. E aí a escola dominical também nós aprendemos, né? Aquele que sobe do deserto, a igreja que sobe do deserto, né? E ela sobe cheia das operações do Espírito Santo. Graças a Deus. Falando da luz, o Espírito Santo está sobre ela, testificando. E como o pastor Edson falou, né? Nós sabemos que o Senhor está conosco, sabemos que a presença dele é real no nosso meio, por tudo aquilo que ele tem operado através do Espírito Santo, né? E a grande profecia, né, pastor Edson, que nós aguardamos é o arrebatamento, né? As crianças, estava aqui com a Marina aqui, que é professora, estava falando ela deu aula para as crianças, né? E achei muito interessante na minha igreja, nós estávamos perguntando para as crianças e teve uma criança que disse assim sobre o arrebatamento, né? Arrebatamento é
é ser tirado rapidinho. É ser tirado rapidinho, pastor. E é isso mesmo, né? Nós seremos arrebatados Aleluia. de forma ligeira pelo Senhor, não Graças assim a deixar Deus. de olho. Né? Isso, será um rapto. Pastor, estamos aqui conversando, você que sintonizou agora, nós estamos na Rádio Manaim, ok? Estamos no pós-madrugada, estamos conversando com os pastores sobre o tema trazido dessa manhã, que está no Evangelho segundo João, capítulo 1, versos 6 e 7. Falando um pouquinho sobre a missão de João Batista, e que é a missão da igreja hoje, que é pregar o arrependimento, né? Pregar, anunciar a volta do Senhor Jesus. E em Lucas, há algo muito interessante, eu estava observando aqui, foi quando o anjo, Lucas 1, verso 15, o anjo fala assim, olha, falando para Zacarias e para Isabel, né? Olha, esse menino ele vai ser nazireu, hein? Nazireu de Deus. Nazireu, irmãos, é nascido para realizar uma obra especial. Não é nazareno. Nazareno é quem nasceu em Nazaré. Mas nazireu é quem tinha uma missão especial. E João Batista sabia disso. O anjo fala assim, olha, esse menino, João Batista, ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, porque o nazireu, está em Números capítulo 6, fala sobre a missão, ou o que aquele que tinha o voto do nazireado, ele poderia e o que ele não poderia fazer. Então ele diz, olha, não poderá beber vinho, nem bebida forte, ele não poderá tocar na uva, nem no caroço da uva, nem tomar suco de uva, não tocar em nada morto. E ele diz assim, e será cheio do Espírito Santo. O pastor Jadson até abordou isso aí. Desde o ventre da sua mãe, ele vai ser. Então, ele sabia, e os pais dele, de João Batista, Zacarias e Isabel, eles foram responsáveis por guardar e preservar. Imagine, eu estava aqui, quando a irmã Marina falou que dá aula para as crianças, eu estava aqui, adolescente, eu estava aqui meditando nisso. Olha a responsabilidade dos pais de João Batista. Desde pequeno, ele não poderia tocar em uva, nem no caroço da uva. Ele não poderia ir numa parreira para ver como é que era a uva. Ele não poderia tocar em nada morto. Olha o cuidado dos pais para preservar aquele menino. Porque ele era nazireu. Ele tinha uma obra especial, né? Para realizar. E depois, quando ele é adulto, a partir dos 13 anos, né? A maioridade lá em Israel. Então ele passa agora a ter essa responsabilidade também, de se preservar, para que ele pudesse continuar sendo cheio do Espírito Santo, para poder realizar essa obra especial, pastor. Olha, a nossa responsabilidade também, nós também temos uma obra especial, estamos realizando uma obra, não podemos descer dessa obra, para dar atenção, para perder tempo, para nos apostatarmos, para tocarmos em algo morto, sem vida. Olha a nossa responsabilidade também. Muito, né? Não é? O nazireado era um voto, né? O voto dos pais. Tinha quando pela vontade de Deus, como foi com João Batista e Sansão, tinha como era a própria pessoa fazer um voto nazireado por 30 dias, 40 dias, como Paulo, e também quando os pais, como Samuel, né? Ana falou, olha, se tu me emprestares esse filho, eu dedicarei a obra. Pois é, o que a gente vê assim, era um ato, algumas vezes, né? Um ato voluntário. Ou seja, eu quero estar nessa missão. Isso. Ou Deus chamou e eu aceito. Perfeitamente. Então, não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. E vos nomeei como João, né? João recebeu um nome que Deus deu para ele. Como é que vai ser o nome do menino? Vai ser alguém da família? Não. É João. O anjo trouxe a mensagem. Não, mas Edson é mais bonito. Pois é, não é? João. Edson Souza conhece, né? Conhece ainda? Meu Deus do céu. Pois bem, mas ali eles receberam a nomeação do Senhor. Então, o nazireado, como você disse aí, Kleber, tinha restrições às participações das coisas comuns, algumas coisas comuns, tá? E hoje, quando você vê a igreja que entende a sua missão, muitas pessoas também se privam de algumas participações, nós não vamos citar aqui agora para falar de usos e costumes, mas quem entendeu a profundidade dessa missão se priva de muitas coisas. A renúncia. Renuncia a muitas coisas. Por isso o batismo. Morreu para o mundo, sepultado com Cristo, mas também ressuscitou para uma missão em Cristo.
não é isso? E, portanto, não há nenhuma condenação para os que em Cristo estão. Romanos 8:1. Então, porque entendeu essa mensagem, entendeu esse propósito. Eu nasci, eu fui gerado de novo, igual João 3, né? Com Nicodemos, eu fui gerado de novo, eu nasci de novo para ver e para entrar no reino de Deus, e eu tenho uma missão: anunciar a virtude do reino. E quem tem a missão de anunciar a virtude do reino, não se embaraça com as coisas dessa vida. Quem vai militar pela palavra do Senhor, manejando bem e deseja manejar bem a palavra do Senhor, não vai se embaraçar com as coisas dessa vida. Por isso, renuncia a algumas coisas nessa vida, tá? E alguns entendem isso é por uso e costume. Não, isso é foco no alvo, que é Jesus Cristo, o prêmio da soberana vocação. Porque não quero me perder com um monte de coisa. Você me permite? Por favor. Paulo falou assim, deixando para trás as coisas, né? Prossiga para o alvo. Exatamente. Então, é um propósito. Você tem uma vida com um propósito diante de Deus. E essa vida, você tem algumas renúncias, fazem falta. Eu estou vivendo triste, Não, eu estou vivendo a plenitude do Espírito. A minha alegria é o Senhor. Ele é que é a fonte que me abastece de tudo que eu preciso. A minha alegria é o Senhor. Eu vivo, como diz a Bíblia, também está escrito, né? A vida que eu agora vivo na carne, ou seja, eu trabalho, eu estudo, eu caso, eu tenho filho, eu tenho todas as coisas comuns da carne. Mas essa vida que ainda não é o corpo transformado, eu vivo na fé. A fé em Jesus Cristo. E viver na fé em Jesus Cristo é você se apropriar. É uma fé salvadora que tem como característica várias coisas, dentre as quais cito: identidade com Jesus, não é verdade? Arrependimento e confissão. E outra coisa, apropriação. Apropriação nos fala de adoção, porque eu me apropriei daquilo que a graça me trouxe em Jesus Cristo, a condição de filho, tá? Me apropriei das bênçãos que o Senhor me deu, que é a herança, e isso é pela fé. Se não tiver fé, que herdeiro eu serei? Nenhum, porque as coisas de Deus não se alcançam pelos próprios méritos, é só por fé. Então, isso nos coloca em uma condição de privilégio, e quando eu falo nos coloca, eu estou defendendo bandeira denominacional. Não, claro que não, nós estamos falando disso, nós estamos falando da Bíblia, e nós estamos falando do Evangelho, que é para ser pregado a todos os homens, a todas as pessoas. Então, jamais na Bíblia houve essa bandeira denominacional. O que tem na Bíblia é a ênfase do reino. Só o reino que nos basta. Só o Evangelho nos é suficiente. E quando se entende que o Evangelho é suficiente, você deixa as coisas que para trás ficam, citando Paulo, e prossegue para o alvo. E prosseguir para o alvo a minha mensagem é essa, a minha forma de vida é essa. Inclusive no nazereado, né? Os pais de Sansão fizeram uma pergunta assim: qual será o modo de vida do menino? Isso. E aí o anjo vai e fala para ele, vai ser assim, assim, assim. Por quê? Porque quem é nascido de novo precisa saber como vai viver. E quem é que vai dizer isso? O Espírito Santo. Andar em espírito. Então a igreja que tem essa missão, e dá alegria para os pais, hein? Aqui eu vou fazer só uma chamada rápida para você fazer a sua colocação, Kleber. Com a vida de João Batista, os pais eram servos de Deus, não é verdade? E orava por um milagre. Sim. O menino nasceu e o menino foi na virtude do Espírito a vida dele toda. O menino lá na frente morreu, adulto, foi decapitado. Os pais se entristeceram, como o pai sim, mas dentro da profecia eles pensavam, ele cumpriu a missão dele. Isso. Ele estava no projeto de Deus. E Zacarias, no nascimento dele, canta um cântico. No verso 80, você diz, foi o final do cântico dele. Então, foi um menino que gerou alegria para os pais. E ele cantou um cântico. Olha, agora eu quero falar com os pais. Para ter um cântico, instrui o seu filho o caminho que deve andar. Como? Andando com ele, andando na luz. E você vai poder cantar um cântico. E o cântico de Zacarias, ele expressa que o Espírito de Deus estava na vida do filho dele, e ele expressa a profecia no verso 79 do capítulo 1 de Lucas. Ele fala o seguinte: ele veio para alumiar os que estão assentados nas trevas e na sombra da morte. Repetindo a profecia de Isaías, no cântico dele a profecia estava presente, e ele teve a oportunidade
de cantar esse cântico, porque o filho dele seguiu cheio do Espírito Santo. Pais, instrua o menino no caminho que deve andar para você ter esse cântico de adoração a Deus o tempo todo. Instrui andando nele. Quando ele crescer, não se desviará dele. Crescer como? Crescer como João cresceu. Crescer no conhecimento de Deus. Porque às vezes algumas pessoas entendem o seguinte: então o meu filho eu vou criar aqui e quando ele ficar velho, ele jamais vai se perder. É quando ele crescer no entendimento da salvação, como João entendeu. Isso cabe aos pais. Exatamente. Então ele vai instruir no que deve. Isso. Mas o menino vai ter que ser tomado pelo Espírito. E aí quando ele é tomado pelo Espírito, ele cresce. E ele entende. Não há outro caminho a seguir. E o senhor falou algo interessante, eu vou passar a palavra para o pastor Silésio. Quando Zacarias, quando Manoá, o pai de Sansão e a mãe de Sansão foram visitados pelo anjo, e o anjo, ele perguntou como vai ser esse menino, né? Como é que vai ser a vida dele? E quem falou ali foi um anjo, ok. Mas aquele anjo não era um anjo. É Jesus. Era Jesus, era uma teofania. Não é? Porque quando perguntou, como é seu nome? Para que quando cumprir o que você está falando, a gente possa te dar honra. E aquele anjo falou, por que pergunta pelo meu nome se meu nome é maravilhoso? E Isaías fala, porque o menino nos nasceu, o principado está sobre seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro. É isso aí. Era o próprio Senhor Jesus, estava ali orientando todas as coisas, como o Espírito Santo hoje orienta a nós como igreja fiel. Nós que eu falo, não estou falando de uma bandeira de igreja, estou falando daquele que serve o Senhor. Agora imagina, Kleber, esse menino João Batista nasce com essa profecia na vida dele, cumpre a sua carreira, e quando se pergunta para ele, você é o Cristo, você é profeta? Ora, o que a gente vê hoje é que muitas pessoas querem se passar, querem atrair para si a glória. Isso. Né? E ele não fala a minha glória eu não darei a outro. Embora Jesus lá na frente, no João 17, ele fala assim, lhes dei a minha glória. A glória que havia em mim eu dei para a igreja. Mas ele dá para a igreja e que anda segundo a palavra dele. Então, João fala o seguinte, não, eu não sou este. Sua voz se clama no deserto. Muita gente hoje quer falar, olha, sou eu. Muita gente hoje quer falar, vem que eu vou fazer isso com você. Tapete vermelho. Muita gente hoje quer a honra, mas a igreja de Deus, ela sabe uma coisa. Eu fui alcançado pela graça. Aleluia. A misericórdia de Deus se manifestou na minha vida. Nada é meu, tudo vem de Deus. Amém. Deixa eu fazer só uma colocação curta aqui, pegando o gancho aqui do pastor Edson, quando ele deu uma palavra que é aos pais, né? E eu falo porque eu vim para a igreja com 6 anos, né? Minha família se converteu, eu tinha 6 anos. Meus pais me levaram, então eu falo que eu sou da casa, né? Igrejeiro. Da categoria de base lá, né? Criancinha, intermediário, a Marina tá aqui, sabe o que é lá com as crianças, é uma benção. Mas falou aqui que os pais dele eram justos perante Deus, no capítulo 1, verso 6. Viviam irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então, nós pais, nós temos uma grande responsabilidade que é ser o exemplo dos nossos filhos. Perfeito. Né? A gente observa e a gente dá, nós pastores, né, falamos muito isso, né? Demos muita ênfase à escola bíblica dominical. Como é que você vai aprender, você vai viver irrepreensivelmente nos mandamentos, na palavra, na doutrina, se eu como pai não estou presente ali, né? Às vezes tem pais que pode ser que a escola dominical é pro meu filho, ele leva o filho, então manda o filho, mas nós precisamos estar crescendo, aprendendo, né? Aqui ambos sendo justos perante o Senhor, ou seja, sendo justificados pelo Senhor nessa última hora. Zacarias, ele era sacerdote, ele era avançado de idade, mas diz aqui que ele tinha uma ordem lá, que era a 8ª ordem. Isso, ele seguia lá da ordem que Davi estabeleceu na época do templo. A 8ª ordem, a 8ª fala do período da graça, né? O 8 fala para nós, nos arremete, né? Nos dá esse entendimento, tipologia da graça. A igreja, não só a igreja, mas aqui falando aos pais, né? Nós temos que estar vivendo esse momento da graça com os nossos filhos, para conduzi-los, eles, nos caminhos do Senhor, sermos exemplos para eles, estarmos participando. Então você pai, nós pais, né? Estejamos vivendo irrepreensivelmente, ou seja, vivendo reto, justo perante o Senhor, na doutrina, para que os nossos filhos também cresçam nesse mesmo ensino e sejam esse testemunho, essa luz. Aleluia. Pastor Silésio, agora sim. Não, o meu comentário, na verdade, estava dentro do que o pastor Jansson bem colocou.
Mas eu quero só fazer mais um comentário acerca desse tema com os pais. Às vezes nós falamos assim, acontece muito isso, né? Nós pastores somos procurados e fala bem assim: pastor, meu filho, queria tanto que fosse um menino de oração, um jovem de oração. E muitas das vezes nós esperamos isso dos nossos filhos, né? Queremos que seja, mas ele nunca nos vê orando. Então, né, nós somos a primeira referência dos nossos filhos. Eu quero que o meu filho seja uma bênção. Você é tu uma bênção. Eu queria que ele tivesse, estudasse mais a palavra. Mas ele não vê você lendo Bíblia. Não vê você se debruçando sobre a escola dominical, como o pastor Jantos colocou aqui, né? A importância. E eu queria fazer também um comentário sobre o pastor Edson discorreu, que ele falou sobre o cântico, né, de Zacarias. Então deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado irmão, minha amada irmã que está nos ouvindo nessa manhã. O pastor Jantos até tocou nesse assunto também. Ali, Isabel e Zacarias eram servos que, toda aquela situação que estava, eles eram irrepreensíveis. Eles estavam servindo no templo. E para você ser irrepreensível, viver uma vida de santificação no templo, nós estamos abrir mão dessas coisas que o pastor Edson falou, né? A vida na carne, mas sem perder, né, a bênção ou ser governado pelo Espírito. Tem que ter vida de oração. Muita. Tem que entender de propósito, né? Então, propósito do pai, propósito de Zacarias estava ali. E aí o interessante é que se você tem essa postura desta família, e aqui de novo para você, meu querido ouvinte, se você é um homem, uma serva, um servo de oração, se você entende seu propósito, se você realiza aquilo que Deus espera que você realize, você vai ter uma família de milagres. Aleluia. E você vai ter um cântico. O Senhor colocará nos seus lábios, ainda que no meio das provas, ainda que quando tudo for contrário, a sua casa você vai entoar, você vai ter motivos para louvar e bendizer o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então você precisa saber quem você é em Deus, qual é o seu propósito. E se você entender isso, o seu filho vai ter uma vida profética, a sua casa vai ser uma casa de milagres, de operações maravilhosas do Espírito Santo, e o Senhor assim vai honrar, né? Se andarmos na luz, como na luz ele está. Aí nós podemos clamar que o sangue de Jesus vai nos dar vitória. São 7h20. Nós vamos fazer um pequeno intervalo antes, depois retornaremos para orar pelos nossos irmãos. Eu quero mandar um abraço aqui pelos 40 anos de casados, né? Dessa união, a irmã Creuza da Silva Ribeiro Drummond, que está lá em Vila Celeste, Patinga, Minas Gerais, né? Que maravilha, 40 anos de casado, era o seu esposo, Deus abençoe, viu? Grande abraço. Ô Kleber, rapidamente, claro. o nosso irmão, o Anderson. Diácono Anderson? Diácono Anderson mandou uma mensagem aqui pra gente, informando, né? Contribuindo. Assim como Deus preparou João para aquele tempo em Israel, o Espírito de Deus tem preparado a igreja nesta hora agora para anunciar a toda criatura a vinda do Senhor Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Muito obrigado pela participação, Anderson. Continue com a gente. Tá inspirado. Estava no onda aí ontem. Falar nisso, sábado foi aniversário da irmã Socorro, 83. Ela mandou a foto aqui, ó. Meu Deus do céu. Parabéns, irmã Socorro. Isso, eu disse assim, olha, que bênção foi. Teve bolo de aniversário, que coisa boa, irmã Socorro. Guarda Deus pra abençoe, gente. viu? Grande abraço pra senhora. Feliz aniversário. Tá valendo ainda, claro. Nosso abraço aqui pra senhora. 83 anos, ela é mãe da irmã Sônia, lá na Paraíba. Deus abençoe. E pra gente ir pro intervalo, no Evangelho de João, nesse mesmo capítulo que nós lemos hoje, João 1, no verso 14, João, que é João, agora não é João Batista, é João o Evangelista, diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. João, o apóstolo, ele viu a glória de Deus aonde? Ali na transfiguração. E João Batista viu a glória de Deus. Quando ele batizou Jesus, ele viu o Espírito Santo vindo em forma de pomba, e ele ouviu uma voz: esse é meu filho amado, a ele ouvi. E a palavra aqui para virmos a sua glória, a palavra aqui é kavod. Kavod é o peso, o tesouro, o valor, a realeza,
da glória de Deus. E esses homens viram isso. Aleluia. E você tem visto isso? Tem visto isso? Pois é importante você ver a Shekinah de Deus, o Espírito Santo de Deus, a glória do Senhor, porque ela se manifesta. E ela se manifesta hoje, em 2023. Você já viu isso? Você já ouviu a voz do Senhor falando com você? Pense nisso. O Evangelho Eterno, 7h35. Deixa eu agradecer aqui a presença dos pastores, pastor Edson Souza, pastor Júlio Valim, pastor Jaderson Rosa e pastor Alcilésio dos Santos. Os irmãos estão reclamando aqui, puxa vida, não termina não acaba não, mas eu tenho que terminar. Infelizmente, eu tenho que terminar o pós-madrugada de hoje. Amanhã tem mais, se o senhor não voltar. Amanhã tem mais. Deixa eu pedir aqui o pastor Jaderson Rosa para estar orando, né? Assim que ele orar, nós voltaremos para os pastores se despedirem para as suas respectivas igrejas, tá bom? Feche seus olhos se você puder. Vamos orar? É momento de oração. Momento de oração. Nós clamamos a Ti, ó Deus, pelo sangue de Jesus e oramos nesta hora, ó Deus, em primeiro lugar, agradecendo a Ti por aqueles que estão aniversariando. Deus, completaram mais um ano de vida, Senhor, nesta semana, nesse dia, porque o Senhor tem sustentado. Ó Deus, e queremos clamar agora de forma especial pelos nossos irmãos que estão enfermos. Ó Deus, oramos aqui pelo Israel, ó Deus, que está ali nos Estados Unidos internado, fará uma cirurgia. Coloca as tuas mãos sobre o teu filho, o Enzo, também uma criança de 2 anos. Senhor, abençoa ali Enzo Moisés, cuida do teu filhinho, também fará uma cirurgia. Que a mão do Senhor esteja agindo sobre ele, abençoe os seus pais, que eles estejam firmados na fé no Senhor, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. E pedimos também, em especial por algumas servas, aqui a irmã Celita, a irmã Jerusa, aqui da igreja de Cruz do Campo 3, ó Deus, que tem vivido em provas e enfermidades, sustenta as tuas filhas, guarda, Senhor, dê uma bênção sobre todo o mal. A irmã Lídia também da mesma forma, a filha que precisa de uma bênção do Senhor para ser sustentada. Ó Deus, também uma jovem senhora Luciana que está passando pela prova da enfermidade, Senhor, emocional. Cuida da tua filha, Senhor, cura os teus servos, não somente estes, mas todos os teus servos, Senhor, e parentes que estão enfermos, alguns em leitos de hospitais, acamados nas suas residências. Senhor, envia o anjo da cura e restaura, cura, opera maravilhas e sinais. Tu não mudastes, Tu és o mesmo Deus que tens operado sinais no nosso meio. Amém. Opera com a cura na vida dos nossos irmãos. A Deus, oramos e suplicamos pelo nosso querido pastor Gedeuti. Abençoa a sua saúde. Sim, amém. Deus, preserva o teu servo. Aleluia. Ó Deus, com saúde para, ó Deus, a missão que o Senhor estabeleceu sobre o teu filho, sobre, ó Deus, todos os pastores. Lembramos de todos os pastores, o conselho presbiteral. Abençoa os teus servos ali também, na condução, ó Deus, desta obra. Que o Senhor não falte a profecia ali no presbitério, os funcionários do presbitério, os funcionários aqui da Rádio Manaim. Abençoa os teus servos, Senhor, capacita-os em todas as coisas. Oramos para que a mão do Senhor esteja estendida e que o Senhor sustente os teus filhos. Ó Deus, aos enfermos, Amém. que o Senhor possa operar. Aqueles que estão, ó Deus, aguardando cirurgias, tratamentos, procedimentos. Abra as portas, todos os recursos materiais, ó Deus, todos os recursos necessários. Aqueles que estão enfermos, Senhor, emocionalmente. Senhor, quão difícil é, ó Deus, atravessar a ansiedade, a depressão. Estenda as tuas mãos, opera, Senhor, sobre os teus servos, cura e restaura. Abençoa todos os teus filhos, amém. A tua obra, ó Deus, nesse mês estamos orando pela obra no exterior. Opera a tua bênção e que o Senhor esteja sustentando, restaurando e o teu nome sendo glorificado. Abençoa, nós oramos, suplicando assim a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém.